Dicastério para a doutrina da fé. Mater Populi Fidelis. Nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Apresentação. Introdução. A cooperação de Maria na obra da salvação. Títulos referidos à cooperação de Maria na salvação. Corredentora. Medianeira. Maria na mediação única de Cristo. Fecundos em Cristo glorioso. Apresentação. A presente nota responde a numerosas consultas e propostas que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas, de modo especial a este dicastério sobre questões relacionadas com a devoção mariana e, particularmente, sobre alguns títulos marianos. São questões que preocuparam os recentes pontífices e que foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos nos diversos âmbitos de estudo do dicastério, como congressos, assembleias ordinárias, etc. Isto permitiu a este dicastério contar com um abundante e rico material que alimenta a presente reflexão. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis, ou não, alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isto implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. O eixo que atravessa todas estas páginas é a maternidade de Maria em relação aos fiéis, questão que aparece reiteradamente, com afirmações que são retomadas muitas vezes, enriquecendo-as e completando-as, em modo espiral, com novas considerações. A devoção mariana, que a maternidade de Maria suscita, é apresentada aqui como um tesouro da Igreja. Não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança, mas, sobretudo, de a valorizar, admirar e encorajar, visto que esta é uma expressão mistagógica e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor que o mesmo Espírito Santo suscita livremente nos fiéis. Realmente, os pobres encontram a ternura e o amor de Deus no rosto de Maria. Nela vem refletida a mensagem essencial do Evangelho. Ao mesmo tempo, existem alguns grupos de reflexão mariana, publicações, novas devoções e inclusive solicitações de dogmas marianos, que não apresentam as mesmas características da devoção popular, mas acabam por propor um determinado desenvolvimento dogmático e divulgam-se intensamente através das redes sociais, despertando, com frequência, dúvidas nos fiéis mais simples. Às vezes, tratando-se de interpretações de expressões utilizadas no passado com diversos significados. Este documento leva em consideração estas propostas para indicar em qual sentido alguma respondem a uma devoção mariana genuína e inspirada no Evangelho, ou em qual sentido outras devem ser evitadas, pois não favorecem uma adequada compreensão da harmonia da mensagem cristã em seu conjunto. Por outro lado, em diversas passagens desta nota se oferece um amplo desenvolvimento bíblico que ajuda a mostrar como a autêntica devoção mariana não aparece apenas na rica tradição da Igreja, mas já nas Sagradas Escrituras. Esta destacada marca bíblica é a que, acompanhada por textos dos padres e doutores da Igreja e dos últimos pontífices. Deste modo, mais que limitar, a nota busca acompanhar e sustentar o amor a Maria e a confiança na sua materna intercessão. Vitor Manuel Cardi Fernandes, prefeito. Introdução. Mater Populi Fidelis, a mãe do povo fiel, é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos porque, se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuraram sempre referir-se à mãe com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. 2. Recentemente este dicastério publicou as normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. É frequente que, em relação a estes fenômenos, se utilizem determinados títulos e expressões referidas à Virgem Maria.
Esses títulos, alguns dos quais já aparecem nos Santos Padres, não são sempre utilizados com precisão, às vezes muda-se o seu significado ou são mal interpretados. Além dos problemas terminológicos, alguns títulos apresentam dificuldades importantes no que se refere ao conteúdo, pois, com frequência, levam a uma compreensão errada da figura de Maria, o que tem sérias repercussões a nível cristológico, eclesiológico e antropológico. 3. Na interpretação destes títulos aplicados à Virgem Maria, o principal problema é como Ozzy compreende a associação de Maria na obra redentora de Cristo, ou seja, qual é o significado dessa singular cooperação de Maria no plano da salvação. O presente documento, sem querer esgotar a reflexão, nem ser exaustivo, busca preservar o equilíbrio necessário que, dentro dos mistérios cristãos, deve ser estabelecido entre a única mediação de Cristo e a cooperação de Maria na obra da salvação, e pretende mostrar também como está se expressa em diversos títulos marianos. A cooperação de Maria na obra da salvação. 4. Tradicionalmente, a cooperação de Maria na obra da salvação foi abordada a partir de uma dupla perspectiva: a sua participação na redenção objetiva, realizada por Cristo. Durante sua vida e particularmente na Páscoa, e a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Na realidade, estas questões estão interligadas e não podem ser consideradas isoladamente. 5. A participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam o acontecimento salvador realizado em Jesus Cristo como uma promessa nos escritos veterotestamentários e como uma realização no Novo Testamento. Assim, Maria é prefigurada em Gênesis 3:15, porque é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso, não chama a atenção que Jesus se dirige a Maria com a denominação de mulher na cena do Calvário, João 19:26. Em Caná, também, Jesus a chama mulher, João 2:4, remetendo a Maria e a sua função, junto a ele, na hora da cruz. Ali, naquela hora, aparece a cooperação de Maria, que novamente pronuncia o sim da Anunciação e, nesse momento sagrado, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher, João 19:26, apresentando-a como mãe, João 19:27. Quando o Evangelho explica que, como resposta, o discípulo que nos representa a todos a recebeu, utiliza um verbo que no Evangelho assume o sentido de acolher, lamban, na fé. Confronte com João 1112, 5, 43 e 13, 20. O mesmo verbo que utiliza o quarto evangelho para expressar que a luz veio para os seus e eles não a acolheram, João 1:11. Ou seja, o discípulo que ocupava o nosso lugar junto a Maria, acolheu-a como mãe na fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tu dose consumara, João 19:28. Esta solene alusão à consumação impede que o episódio seja interpretado superficialmente. A maternidade de Maria a nosso respeito constitui parte da consumação do plano divino que se realiza na Páscoa de Cristo. Em modo semelhante, o Apocalipse apresenta a mulher, AP 12:1, como mãe do Messias, confronte com AP 12:5, e como mãe do resto da sua descendência, AP 12:17. 7. Convém recordar que Maria de Nazaré pode ser considerada testemunha privilegiada dos eventos narrados nos Evangelhos, confronte com o LC 12, MT 12, que marcaram a infância de Jesus. Lucas, no prólogo do seu Evangelho, adverte os seus leitores, visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como nolos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Ele também decidiu escrever, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, LC 1:13. Entre essas testemunhas oculares destaca-se Maria, protagonista direta da concepção, nascimento e infância do Senhor Jesus. Pode dizer-se o mesmo dos relatos da paixão, já que estava junto à cruz de Jesus,
Jó 19, 25, e esperando Pentecostes, quando os apóstolos se entregavam à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, Act 1, 14. 8. No Evangelho de Lucas, Maria é a nova filha de Sião que recebe e transmite a alegria da salvação. Lucas recorre às promessas proféticas que anunciavam a alegria messiânica, confronte com SF 3, 1417, 19, 9. Nela se cumprem as promessas que fizeram saltar de alegria João Batista, confronte com LC 1, 41. Isabel apresenta-se como indigna de receber a visita de Maria, e donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. LC 1, 43. Isabel não diz, donde me é dado que venha ter comigo o meu Senhor. Refere-se diretamente à mãe, com a qual podemos advertir a conexão inseparável entre a missão de Cristo e a de Maria. Isabel fala cheia do Espírito Santo, confronte com LC 1, 41, de modo que a sua atitude diante de Maria se apresenta como um modelo de fé. Movida pelo Espírito Santo, ela diz as seguintes palavras: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. LC 1, 42. Chama a atenção que, sob a ação do Espírito, não lhe baste chamar de bendito a Jesus, mas também chama a mãe de bendita. Contempla os intimamente unidos neste momento de gozo messiânico. Maria aparece aqui como a feliz por excelência, feliz de ti que acreditaste, LC 1, 45, o meu espírito se alegra, LC 1, 47, me chamarão bem-aventurada todas as gerações, LC 1, 48. Isto adquire maior importância se adverte que, no Evangelho de Lucas, esta felicidade não aparece como um estado de ânimo, mas como o cumprimento das promessas messiânicas nos pequenos, confronte com LC 6, 2022, que tem uma grande recompensa no céu, confronte com LC 6, 23. 9. Nos primeiros séculos do cristianismo, os santos padres interessaram-se principalmente pela maternidade divina de Maria, Theotokos, pela sua virgindade perpétua, a Parthenos, pela sua perfeita santidade, livre do pecado durante toda a sua vida, Panagia, e pela sua função de nova Eva, concentrando no mistério da encarnação a reflexão sobre a associação de Maria à redenção de Cristo. O sim de Maria em resposta à saudação do arcanjo Gabriel, para que o Verbo de Deus se fizesse carne no seu ventre, confronte com LC 1, 2627, dá ao ser humano a possibilidade de ser divinizado. Por isso, Santo Agostinho chama a Virgem de cooperadora na redenção, sublinhando tanto a ação de Maria junto a Cristo como a sua subordinação a ele, porque Maria coopera com Cristo para que nasçam na Igreja os fiéis e, por isso, a podemos chamar Mãe do povo fiel. 10. Durante o primeiro milênio, a reflexão sobre a Virgem Maria na Igreja remete à liturgia. A grande e rica diversidade das tradições litúrgicas do Oriente cristão quiseram eco fiel das Sagradas Escrituras, dos concílios e dos padres da Igreja. A Lex Orandi, que se transformou em Lex Credendi, configura a Mariologia oriental desde a etnografia, iconografia e a piedade popular. Por exemplo, a partir do século V estabelecem-se no Oriente as festas marianas que depois, no século VII, passaram ao Ocidente. A participação da Mãe de Deus na obra da salvação comemorase, especialmente, não apenas em todas as anáforas e liturgias eucarísticas das igrejas orientais, mas, sobretudo, através dos textos inográficos utilizados nas horas canônicas, presentes nas diversas tradições litúrgicas do Oriente cristão. Na etnografia abundam as composições dedicadas a Maria com alegorias bíblicas que permitiram aprofundar no mistério fundamental da encarnação e do seu significado para a redenção em Cristo, na linguagem lírica de simbolismo poético capaz de expressar o espanto e a maravilha de quem, sendo da mesma estirpe de Maria, contempla os prodígios que o Todo-Poderoso realizou nela. 11. O ensinamento dos primeiros concílios ecumênicos começa a delinear o dogma de Maria, Mãe de Deus, que será proclamado no Concílio de Éfeso. O Oriente cristão sempre sustentou doutrinalmente aqueles dogmas definidos por estes primeiros concílios, ao menos naquelas igrejas que aceitaram os concílios de Éfeso e Calcedonia.
Ao mesmo tempo, acolheu em suas tradições litúrgicas, inográficas e iconográficas as narrações e as lendas marianas populares referidas aos relatos da infância e da morte de Jesus. Estes relatos buscam alimentar a piedade do povo de Deus, dando voz ao lirismo das imagens poéticas, que não tem outro objetivo senão aquele de despertar o espanto. Essa veneração à Mãe de Deus manifesta-se também por meio da iconografia, que oferece uma imagem de Maria e do Verbo encarnado. É significativo que as iconografias tradicionais dessas igrejas, vinculadas aos concílios de Éfeso e de Calcedonia, representem Maria majoritariamente como Theotokos e tenham sido criadas para contemplar nelas a Virgem Mãe que abraça e apresenta ao mundo seu Filho, o menino Jesus, enquanto intercede pela humanidade perante ele. Assim, a iconografia mariana oriental, como querigma e recordação visual da teologia dos primeiros concílios e dos santos padres, quer ser uma tradição visual dos títulos específicos que se aplicam à Virgem. Por isso, os ícones têm que ser lidos a partir da liturgia e dos hinos. Maria não é objeto de um culto que se equipara ao de Cristo, mas que se insere no mistério de Cristo através da encarnação. Ela é a Theotokos, a Virgem Mãe que apresenta seu Filho Jesus, o Cristo, e é, ao mesmo tempo, a auditria que mostra, apontando com sua mão, o único caminho que é Cristo. 12. A partir do século XII, a teologia ocidental dirige o seu olhar para a relação que une a Virgem Mãe com o mistério da redenção cruenta do Calvário e relaciona a cena da espada de Simeão com a cruz de Cristo. A presença de Maria aos pés da cruz entende-se como sinal de fortaleza cristã, cheia de amor materno. São Bernardo fala da cooperação de Nossa Senhora no sacrifício redentor num comentário sobre a apresentação de Jesus no templo. Arnaldo, amigo de São Bernardo e abade Beneditino de Bonneval, depois de 1159, considera pela primeira vez a cooperação de Maria como sacrifício do Calvário junto a seu Filho Jesus Cristo. 13. A cooperação de Maria com o Filho na obra da salvação foi exposta pelo magistério da Igreja. Como diz o Concílio Vaticano II, consideram com razão os santos padres que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente, pela sua fé e obediência, na salvação dos homens. Esta associação da Virgem está presente tanto na vida terrena de Jesus Cristo, concepção, nascimento, morte e ressurreição, como no tempo da Igreja. 14. O dogma da Imaculada Conceição destaca a primazia e unicidade de Cristo na redenção, porque também a primeira dos redimidos é redimida por Cristo e transformada pelo Espírito, antes de qualquer possibilidade de uma ação própria. É a partir desta especial condição de primeira redimida por Cristo, de primeira transformada pelo Espírito Santo, que Maria pode cooperar mais intensa e profundamente com Cristo e com o Espírito, convertendo-os em protótipo, modelo e exemplo do que Deus quis realizar em cada pessoa redimida. 15. A colaboração de Maria na obra da salvação tem uma estrutura trinitária, porque é fruto de uma iniciativa do Pai, que olhou a pequenez de sua serva, confronte com LC 1, 48, brotada que incis do Filho, que se humilhou tomando a forma de servo, confronte com FL 2, 78, e é efeitor da graça do Espírito Santo, confronte com LC 1, 28.30, que dispôs o coração da jovem de Nazaré para responder na Anunciação e durante toda a vida de comunhão com seu Filho. São Paulo VI ensinava que, na Virgem Maria, de fato, tudo é relativo a Cristo e dependente dele. Foi em vista dele que Deus Pai, desde toda a eternidade, a escolheu Mãe toda santa e a plenificou com dons do Espírito a ninguém mais concedidos. O sim de Maria não é uma simples condição prévia a algo que poderia ter chegado ao fim sem o seu consentimento e colaboração. A sua maternidade não é simplesmente biológica e passiva, mas é uma maternidade plenamente ativa que se une ao mistério salvífico de Cristo como instrumento querido pelo Pai no seu projeto de salvação. Ela é a garantia de que ele, enquanto nascido de mulher, Gal 4, é autêntico homem, porém, ela é também, desde a proclamação do dogma de Nicéia, a Theotokos, a que dá a luz a Deus. Títulos referidores: Cooperação de Maria na salvação.
16. Dentre os títulos com os quais se invocaram Maria, Mãe da Misericórdia, Esperança dos Pobres, Auxílio dos Cristãos, Socorro, Advogada, etc., há alguns que fazem referência, em maior medida, à sua cooperação na obra redentora de Cristo, como por exemplo corredentora e medianeira. Corredentora. 17. O título de corredentor aparece no século XV como correção à invocação de Redentora, como abreviação de Mãe do Redentor, que Maria vinha recebendo desde o século X. São Bernardo atribui a Maria um papel aos pés da cruz que dá lugar ao título de corredentora e que aparece pela primeira vez num hino anônimo do século XV em Salisburgo. Ainda que a denominação de Redentora se tenha mantido durante os séculos XVI e XVII. Desapareceu totalmente no século XVIII para ser substituída por corredentora. A investigação teológica da cooperação de Maria na redenção, durante a primeira metade do século XX, chegou a aprofundar mais o conteúdo do título de corredentora. 18. Alguns pontífices utilizaram este título sem se deterem demasiado em explicá-lo. Geralmente apresentaram-no de duas maneiras diversas, em relação à maternidade divina, enquanto Maria, como mãe, tornou possível a redenção realizada em Cristo ou ainda, em referência à sua união com Cristo junto à cruz redentora. O Concílio Vaticano I evitou utilizar o título de corredentora por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. São João Paulo II utilizou, ao menos em 7 ocasiões, relacionando especialmente com o valor salvífico da nossa dor oferecida junto à de Cristo, ao qual se une Maria sobretudo na cruz. 19. Na sessão ordinária, feria quarta, de 21 de fevereiro de 1996, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi Mariae Mediatrici para uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças, respondeu em seu voto particular, negativo. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, à revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Mais adiante, em 2002, expressou publicamente sua opinião contrária a este título. A fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede dele, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscureceria essa origem. O cardeal Ratzinger não negava que houvesse na proposta de uso deste título boas intenções e aspectos válidos, porém sustentava que era um vocábulo equívoco. 21. Então o cardeal mencionava as cartas aos Éfesios e aos Colossenses, onde o vocabulário utilizado e o dinamismo teológico dos hinos apresenta, de tal modo, a centralidade redentora única e fontalidade do Filho encarnado que resta excluída a possibilidade de agregar outras mediações, porque toda espécie de bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo, F1, 3, porque por ele somos filhos adotivos, confronte com F1, 5, e nele fomos agraciados, confronte com F1, 6, pelo seu sangue, temos a redenção. F1, 7, e ele derramou sobre nós, F1, 8, sua graça. Nele fomos escolhidos como sua herança, F1, 11, e estávamos predestinados. E Deus quis nele fazer habitar toda a plenitude, CL1, 19. E, por ele e para ele, reconciliar todas as coisas, CL1, 20. Semelhante louvor, sobre o lugar único de Cristo, convida a situar qualquer criatura num lugar claramente receptivo, bem como a uma religiosa e delicada cautela na hora de colocar qualquer forma de possível cooperação no âmbito da redenção. 21. O Papa Francisco expressou, ao menos por 3 vezes, sua posição claramente contrária ao uso do título de corredentora, alegando que Maria jamais quis reter para si algo do seu filho. Nunca se apresentou como corredentora. Não, discípula. A obrada redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. Por isso, Nossa Senhora não quis tirar nenhum título a Jesus.
Ela não pediu para ser uma quase-redentora ou corredentora, não. O Redentor é um só e este título não se duplica. Cristo é o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo. Porque o sacrifício da cruz oferecido com coração amante e obediente apresenta uma satisfação superabundante e infinita. Se bem que nós possamos prolongar no mundo seus efeitos, confronte com o CL 1,24, nem a Igreja, nem Maria podem substituir ou aperfeiçoar a obra redentora do Filho de Deus encarnado, que foi perfeita e não necessita de acréscimos. 22. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome, dado aos homens, que nos possa salvar. Act 4, 12. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações, para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Neste caso, não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça, porque o perigo de obscurecer o lugar exclusivo de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem por nossa salvação, único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito, não seria uma verdadeira honra à mãe. Com efeito, ela, como serva do Senhor, LC 1, 38, orientando-nos para Cristo e pedendo-nos para fazer o que ele vos disser. Jó 2, 5. Medianeira. 23. O conceito de mediação é utilizado na patrística oriental a partir do século VI. Nos séculos seguintes, Santo André de Creta, São Germano de Constantinopla e São João Damasceno utilizam este título com diferentes significados. No Ocidente, tornou-se mais frequente o seu uso a partir do século XII, ainda que apenas no século XVII será enunciado como tese doutrinal. Em 1921 o cardeal Mercier, arcebispo de Marinas, com uma colaboração científica da Universidade Católica de Lovaina e o apoio dos bispos, do clero e do povo belga, pediu ao Papa Bento XV a definição dogmática da mediação universal de Maria, porém o Papa não consentiu. Aprovou apenas uma festa com a missa própria e o ofício de Maria Medianeira. Desde então, até o ano de 1950 desenvolveu-se uma investigação teológica sobre a questão, que chegaria à fase preparatória do Concílio Vaticano II. O concílio não entrou em declarações dogmáticas, mas preferiu apresentar uma extensa síntese da doutrina católica acerca do lugar que Maria Santíssima ocupa no mistério de Cristo e da Igreja. 24. A expressão bíblica referida à exclusiva mediação de Cristo é perentória. Cristo é o único mediador, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Tm 2, 56. A Igreja explicou este lugar único de Cristo porque, sendo o Filho eterno e infinito, a ele está unido hipostaticamente a humanidade que assumiu. Este lugar é exclusivo dessa humanidade e as consequências que derivam disso só podem aplicar-se a Cristo. Neste sentido preciso, o papel do Verbo encarnado é exclusivo e único. Diante de tal clarezada palavra revelada, requer-se uma especial prudência na aplicação do título medianeira a Maria. Face a tendência de ampliar os alcances da cooperação de Maria. A partir deste termo, é conveniente precisar tanto o seu valioso alcance quanto os seus limites. 25. Por um lado, não podemos ignorar que existe um uso muito comum da palavra mediação nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda, intercessão. Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado e de nenhum modo se pretenda acrescentar alguma eficácia, ou potência, à única mediação de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 26. Por outro
outro lado, é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade, porque era requerido que o Redentor fosse nascido de uma mulher, GL 4:4. O relato da Anunciação mostra que não se tratou de uma mediação unicamente biológica, já que destaca a presença ativa de Maria perguntando, confronte com LC 1, 29.34, e aceitando com uma firme decisão, façase, LC 1, 38. Esta resposta de Maria abriu as portas da redenção que toda a humanidade esperava e que os santos descreveram com poético dramatismo. Também nas bodas de Caná, Maria cumpriu uma função de mediadora quando apresentou a Jesus a necessidade dos esposos, confronte com Jó 2:3, e quando pediu aos servidores que seguissem as indicações de Jesus. Confronte com Jó 2:5. 27. A terminologia da mediação no Concílio Vaticano II aparece referida sobretudo a Cristo, mas, às vezes, também a Maria, porém de maneira claramente subordinada. Como efeito, para ela preferiu-se usar outra terminologia centrada na cooperação na ajuda maternal. O ensinamento do concílio formula claramente a perspectiva da intercessão materna de Maria, com expressões como múltipla intercessão e proteção maternal. Estes dois aspectos unidos configuram a especificidade da cooperação de Maria na ação de Cristo pelo Espírito. Em sentido estrito, não podemos falar de outra mediação na graça que não seja a do Filho de Deus encarnado. Por isso, é necessário recordar sempre, e não obscurecer, a convicção cristã de que deve crer-se firmemente como dado perene da fé da Igreja, a verdade de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e único Salvador, que no seu evento de encarnação, morte e ressurreição realizou a história da salvação, a qual tem em ele a sua plenitude e o seu centro. Maria na mediação única de Cristo. 28. Ao mesmo tempo, necessitamos recordar que a unicidade da mediação de Cristo é inclusiva, ou seja, Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico porque, em comunhão com Ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores uns para com os outros. Confronte com 1 Cor 3:9. Precisamente porque Cristo tem um poder infinitamente supremo, ele pode promover os seus irmãos e torná-los capazes de uma verdadeira cooperação na realização dos seus desígnios. O Concílio Vaticano II sustentou que a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas, que participam dessa única fonte. Por isso, há que aprofundar o conteúdo desta mediação participada, que deve ser todavia regulada pelo princípio da única mediação de Cristo. É verdade que a Igreja prolonga no tempo e comunica, em todo lado, os efeitos do acontecimento pascal de Cristo e que Maria tem um lugar único no coração da Igreja-mãe. 29. Se partimos desta convicção de que o Senhor ressuscitado promove, transforma e capacita os crentes para colaborarem com Ele na sua obra, a participação de Maria na obra de Cristo resulta evidente. Isto não ocorre por uma debilidade, incapacidade ou necessidade de Cristo mesmo, mas precisamente pelo seu poder glorioso, que é capaz de nos assumir, generosa e gratuitamente, como colaboradores da sua obra. Aquilo que deve ser destacado neste caso é, precisamente, o seguinte, que quando Ele nos permite que o acompanhemos, e sob o impulso da sua graça, demos o melhor de nós mesmos, é o seu próprio poder e a sua misericórdia que, por fim, são glorificados. Fecundos em Cristo glorioso. 30. Particularmente iluminador é o texto, quem crê em mim também fará as obras que eu realizo, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jó 14:12. Os cristãos, unidos a Cristo ressuscitado que voltou para o seio do Pai, podem realizar obras que superam os prodígios do Jesus terreno, porém sempre graças à sua união pela fé com Cristo glorioso. Foi o que se manifestou, por exemplo, na admirável expão da igreja primitiva, porque o ressuscitado fez a sua igreja participante nesta sua obra, confronte com Mac 16:15. Deste modo, a sua glória não foi diminuída, mas manifestou-se ainda mais, ao mostrar-se com um poder capaz de transformar os cristãos, tornando-os fecundos com ele. 31. Nos padres da Igreja esta ideia encontrou uma peculiar expressão no comentário a Jó 7,
3739, porque alguns interpretaram a promessa dos rios de água viva como referida aos cristãos. Isso significa que os próprios cristãos transformados pela graça de Cristo, convertem-se em mananciais para os demais. Orígenes explicava que o Senhor cumpre o que anunciou em Jó 7:38 porque fez brotar de nós correntes de água. A alma do ser humano, que é a imagem de Deus, pode conter em si e produzir a partir de poços, fontes e rios. Santo Ambrósio recomendava beber do lado aberto de Cristo para que abunde a fonte da água que jorra para a vida eterna. São Tomás de Aquino expressava afirmando que se um cristão se apressa em comunicar aos outros os diversos dons da graça que recebeu de Deus, a água viva flui do seu seio. 32. Se isto vale para cada cristão, cuja cooperação com Cristo se torna cada vez mais fecunda quanto mais se deixa transformar pela graça, com maior razão se deve afirmar de Maria, de um modo único e supremo. Porque ela é cheia de graça, LC 1:28, que sem colocar obstáculos à obra de Deus, disse, eis a serva do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra, LC 1:38. Ela é a mãe que deu ao mundo o autor da redenção e da graça, que se manteve firme junto à cruz, confronte com Jó 19:25, sofrendo com o filho oferecendo a dor do seu coração materno transpassado pela espada, confronte com LC 2:35. Ela esteve unida a Cristo desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, de um modo exclusivo e superior a quanto poderia ocorrer com qualquer fiel. 33. Tudo isto não por méritos próprios, mas porque a ela se aplicaram plenamente, de forma peculiar e antecipada, os méritos de Cristo na cruz, para a glória do único Senhor e Salvador. Ela é, por fim, um canto à eficácia da graça de Deus, de modo que qualquer reconhecimento da sua beleza remete imediatamente à glorificação da fonte de todo o bem, a Trindade. A grandeza incomparável de Maria está no que ela recebeu e na sua disponibilidade confiante a deixar-se preencher pelo Espírito. Quando nos esforçamos em atribuir-lhe funções ativas, paralelas às de Cristo, distanciamo-nos da beleza incomensurável que é especificamente sua. A expressão mediação participada pode expressar um sentido preciso e precioso do lugar de Maria, porém, se inadequadamente compreende, poderia facilmente obscurecê-lo e até contradizê-lo. A mediação de Cristo, que sob alguns aspectos pode ser inclusiva ou participada, sob outros aspectos é exclusiva e incomunicável.